trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando um movimento denominado Testemunhas de Jeová, ok? E nós falamos, eu comentei no bloco anterior, que quando surgiram as Testemunhas de Jeová, tem que ter um começo. Então o fundador começa o movimento com Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell, ou Charles Russell, foi quem começou o movimento. Então vou pedir para a nossa editora colocar aí na tela o slide do Charles Taze Russell. Ele começa o movimento em 1872. 1872, ele tem 20 anos de idade, e vai até 1916. É novo, começa o movimento, tá bom? Muito bem. Ele escreveu uma profecia. Ele disse que Jesus voltaria em 1874. Ele falou que a volta de Jesus em 1874. Depois ele mudou e disse o seguinte, né, e que o Armagedon, aquela guerra prevista em Apocalipse, que nós vamos estudar depois em escatologia, ia acontecer em 1914. Então ele documentou isso aí, olha. A volta de Jesus em 1874, ele disse que era de uma forma invisível. Jesus voltou, mas invisível, não dava para ver. E em 1914 teria o Armagedon, só que não aconteceu. Aí ele mudou para 1915, também não aconteceu. Aí ele mudou para 1916, 17, 18, não aconteceu, só que ele morreu e não aconteceu. Ora, se um líder religioso profetiza que vai acontecer alguma coisa, né? Profetizar é isso, ele fala que vai acontecer alguma coisa, documenta o que vai acontecer e não acontece, o que ele é chamado na Bíblia? Então vamos ver o que a Bíblia fala. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia que fala. Deuteronômio, no capítulo 18 e no verso 21 e 22. Eu vou ler para você. Olha o que diz a palavra de Deus. E, se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor nele. Ou seja, é um falso profeta. É isso que a Bíblia fala, não tem outra alternativa. Então, profetizou, olha, o Armagedon, a guerra, o domínio, a queda, a derrubada de Satanás, né? A presença de Jesus, que o Armagedon é uma coisa para Testemunha de Jeová importantíssima. Vai acontecer em 1914, não aconteceu. Vai acontecer em 1915, não aconteceu. Vai acontecer em 1918, não aconteceu. E documentou e não aconteceu, do que a Bíblia chama? Do que a Bíblia chama? Falso profeta. Não sou eu que chamo. Mas daí ele morreu e veio o seu sucessor, o segundo presidente do movimento denominado Testemunhas de Jeová. E eu queria dizer para você que está me assistindo, de repente você é uma testemunha de Jeová e nunca ouviu falar nisso. Você pode entrar no site de busca na internet ou conversar com a sua liderança, que elas vão mostrar para você. Tá bom? Aí, o sucessor dele foi Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, ou mais conhecido como Rutherford, ele já ele assume em 1917, com a morte do Russell, e fica até 1942 como presidente das Testemunhas de Jeová. Aí, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela a ilustração do Rutherford, a imagem dele, né, que é uma imagem pública, né? Então, olha aí o slide. Então, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Interessante, né? E ele escreveu um livro interessante, chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Olha que interessante. Eu vou até pedir para a nossa editora colocar o livro aí na tela. Coloca o livro aí na tela. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Nós temos uma cópia desse livro no ICP. Foi traduzido para 30 línguas. Tiragem de 3.500.000 exemplares.
Olha aí a documentação. Traduzido para 30 línguas e 3 milhões e meio de exemplares distribuídos, né? Vendidos, distribuídos, enfim. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E nesse livro ele marca a volta de Jesus para 1925. Aí o que ele fez? Dentro da sua teologia, da sua profecia, ele comprou um palacete em San Diego, chamou Casa dos Príncipes, né? Esse lugar que ele comprou, e para receber os patriarcas. Eu vou pedir até para a nossa editora colocar a imagem aí do palacete em San Diego que ele comprou, para receber os patriarcas, porque no ensino dele os patriarcas ressuscitariam em 1925 e iriam morar no palacete que ele comprou, organizou, ele como presidente. O que aconteceu? Não voltou, ninguém ressuscitou, e segundo a história, ele foi morar nesse lugar depois, né? Olha aí, ó. E agora? O que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18? Quando o profeta fala e não se cumpre, ele não falou em nome do Senhor, é um falso profeta. Então vai para a galeria dos falsos profetas. Agora sou eu que estou falando? Não, é a literatura, está na literatura. Entra aí na internet, você que está duvidando, pesquisa, ou conversa com o ancião, fala, é verdade, aconteceu, está documentado, né? Aí, quando ele morreu, aí o sucessor dele foi o Nathan Homer Kinor, ou Kinor, né? O Nathan, ele é de 1942 a 1977. Olha a imagem aí. E o que ele falou? Em 1950, ele lança um Novo Testamento dizendo que Jesus é um Deus com letra minúscula. Acrescenta Deus em João, capítulo 1, verso 1, né? Porque a Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Aí lança em 1971 a tradução do Novo Testamento e disse que o Armagedon acontecerá. Ele disse em 1968 que o Armagedon não ia acontecer. Estava errado 1914, estava errado 1925, que na verdade ia acontecer em 1975. 1975 que ia acontecer a Batalha do Armagedon, onde Jesus ia esmagar o inimigo, né? Em Armagedon, que fica lá no território de Israel, né? Naquela região ali, esse local. 1975. Aconteceu? Não aconteceu. E o que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22? Se o profeta falar e não acontecer, o que ele é? Falso profeta. Não sou eu que estou falando, está documentado na literatura. É só entrar na internet e você vai ver, isso é documento, é provado, porque documentou, escreveu, registrou. Dizem que o maior problema do falso profeta é o tempo. O tempo é um problema, porque ele fala uma coisa, quando chega no tempo não acontece, aí muitas pessoas ficam decepcionadas. Aí o sucessor dele, o Frederic Franz. O Frederic Franz sucedeu, é o sucessor, ele assume em 1977 e vai até 1992. E ele falou o seguinte, que a pregação do Evangelho ia terminar neste século. Isso ele falou em 1989. Olha, esse século encerra a pregação do Evangelho. Encerra a pregação do Evangelho. Isso ele falou no século passado, né? Quando terminasse o século, encerraria a pregação do Evangelho. Encerrou a pregação do Evangelho. Tanto não encerrou que nós estamos pregando e elas mesmas, né? As próprias testemunhas de Jeová continuam de casa em casa. Oh, meu Deus, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Que se o profeta falar e não se cumprir, o que ele é? Não sou eu que estou falando. Então, veja, um grupo que olha a liderança, e muitas testemunhas de Jeová, quando ficam sabendo disso, ficam decepcionadas e ficam tristes, com razão, porque ficam esperando que se cumpra a palavra do líder, ficam esperando. Você já pensou? Milhões que agora vivem jamais morrerão. Olha o livro.
30 línguas, 30 idiomas, e traduzido para 3 milhões e meio, ou melhor, impressos 3 milhões e meio de exemplares foram impressos. 3 milhões e meio. Nós temos um no ICP, um exemplar desse livro. E aí, como é que fica? Talvez você não sabia disso. Não estou inventando nada, estou falando a pura verdade. Está documentado um livro, 3 milhões e meio de exemplares, falando que o Armagedon, o final do mundo, ia acontecer em 1925. O fundador falou que era 1914, depois mudou para 1915, 1918, não aconteceu nada. Daí o segundo mudou para 1925, não aconteceu nada. O outro mudou para 1975, também não aconteceu nada. Aí mudaram para que o evangelho ia terminar no milênio passado, né, no final do século, também não aconteceu nada. E aí, como que a gente faz agora?